Vamos estruturar aqui basicamente um planejamento para uma gestão, tá? Nosso aluno Michael foi o contemplado dessa aula. Tira dúvida: gestão para operação, que é um dos pilares. Quem pôde assistir pela parte da manhã, quem não pôde assistir, é só assistir a gravação. É um dos pilares para você estar basicamente desenvolvendo um modelo, desenvolvendo um setup. O que é que a gente parte do pressuposto de uma gestão de operação, para a operação, não uma gestão de capital? Primeira questão é definir o pontapé inicial, certo? Vamos lá, definir o pontapé inicial. Definimos o pontapé inicial, que é uma mesa de 25 mil dólares. Muito provavelmente, penso que seja uma mesa proprietária. Correto, Michael? Correto. Então, a conta da mesa. 25 mil dólares. O que é que a gente precisa pegar de informação, pessoal? Qual o drawdown que essa mesa me disponibiliza? Qual o drawdown que a mesa me disponibiliza? É um passo a passo assim mesmo, tá? Pega um papel e vai escrevendo isso daí, sempre quando vocês forem adquirir uma nova conta. 25 mil. O drawdown dela seria de quanto, Michael? Fala pra mim aí. É 500 no dia. 500 dólares no dia. Não, mas o drawdown geral. O geral? É. 1.000 dólares. 1.000 dólares. Drawdown geral. Geral. E 500 no dia, né? Isso, 500 no dia. Reparem que já vai surgindo aqui informações, tá, pessoal? Defini minha conta, fiz minha compra do meu teste na mesa proprietária, 25 mil dólares. Qual o drawdown que a mesa me disponibiliza? O que é drawdown? É basicamente uma margem onde eu vou estar podendo perder. Logo, pensa comigo aqui, tá? Pensa comigo aqui uma coisa que vai ficar bem simples na mente de vocês. A conta é de 25 mil. Beleza. Mas só que a mesa só está te disponibilizando, meu Deus do céu. A mesa só está te disponibilizando 1.000 dólares em um geral. E ela só está te disponibilizando 500 dólares no diário. Tudo bem que você pode fazer uma operação alavancada num total de uma conta de 25 mil. Você pode. Mas você deve, haja vista você só tem 1.000 dólares de geral, eu não acho interessante. Você está alavancando uma conta de 25 mil com 1.000 dólares apenas. Então a gente tem que entender que a nossa premissa é: o que eu tenho de drawdown é basicamente a minha conta. Então eu tenho que me basear por esse drawdown. Eu nunca vou me basear por essa conta aqui. Eu vou me basear pelo que ela está me disponibilizando de drawdown. Vai ficar muito mais simples para a gente poder estar tirando o peso das nossas costas. Por quê? Se eu olho para aqui para 25 mil, pô, vou operar aqui com 30 contratos, vou operar aqui com 70 contratos, tranquilo. Só que não é proporcional ao que ela está te disponibilizando de perda, que é só 1.000 dólares. Então você se baseia pela margem que a mesa
lhe dá para perca. Nunca, deixa eu escrever desse jeito aqui, nunca crie expectativa com o tamanho da conta. Ah, eu tenho 25 mil dólares para operar. Não, você não tem 25 mil dólares para você operar. Você tem 1.000 dólares. E no dia você só tem 500 dólares no dia. Certo? Primeiro ponto é esse. Você não deve criar expectativa com o tamanho da conta. Você não está comprando uma conta de 25 mil dólares. Você está comprando uma conta de 1.000 dólares. Você está comprando uma conta de 1.000 dólares. Você está podendo operar 1.000 dólares. Se você pode perder 1.000 dólares, logo a sua conta é de 1.000 dólares. Não é de 25 mil dólares. 50 mil dólares. Ah, eu comprei uma conta de 50 mil dólares. Não, você não comprou uma conta de 50 mil dólares. Você comprou uma conta que lhe dá um total de drawdown. O total do drawdown é o tamanho da sua conta. Primeiro ponto, para desmistificar essa questão. Tá? Primeiro ponto. Então você não deve criar expectativa que está operando uma conta de 25 mil dólares. Porque você não está operando uma conta de 25 mil dólares. Você está caindo na armadilha de pensar dessa forma. Que concomitantemente vai gerar um monte de gatilhos e emoções negativas no que diz respeito a estar na frente do gráfico. Ponto. Próxima questão. Qual é a meta que ele está pedindo, Michael? Qual a meta que a mesa está pedindo? 1.700. Isso. 1.700 dólares. E depois tem o colchão, né? Mas esse valor que você passa, né? Perfeito. Vamos lá. 1.700 dólares de meta. Ó, 1.700 dólares de meta. Qual é o colchão? Esse Qual? valor também. $1.700 de colchão. Vejam só, pessoal. Um dos motivos do porquê eu ter deixado a Bulenox de lado, tá? Eu aprovei há um tempo atrás algumas contas na Bulenox. Cheguei a ativar uma, mas vocês vão entender o porquê eu deixei essa Bulenox de lado. Justamente ela. Vocês vão entender o porquê eu deixei ela de lado, certo? Preste atenção aqui. Vamos lá. Quanto é que essa conta você está pagando por ela? Tá. Essa eu perdi ela já, porque eu quase consegui aprovar, só que no finalzinho eu perdi ela. Não, certo, mas quanto é que... Tá, se eu não me engano, acho que agora tá 36 dólares. 36 USD. Isso, fora os 143 para... 143 dólares para ativar. Isso, para ativar. Veja só. Aqui é onde está a pegadinha, pessoal. É bem aqui, ó. Certo? E eu vou chegar aqui e vou explicar para vocês o porquê. Tá bom? Vou explicar a vocês aqui o porquê. Vamos continuar aqui e eu já chego aqui. Tá? Então a primeira questão que você deve saber. Você não se baseia pela margem que a mesa lhe dá para perca. Nunca crie... você se baseia pela margem que a mesa lhe dá para perca. Nunca crie expectativa com o tamanho da conta. Tá? Nunca crie expectativa. Eu tenho 50 mil. Não, você não tem 50 mil dólares. Você tem 2.500 dólares. Você tem 1.000 dólares. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa. É um tanto quanto que desproporcional essa mesa Bulenox. Vamos entender o porquê. Primeira questão. Ela te dá 1.000 dólares de drawdown geral e 500 dólares de drawdown diário. Se você vai com o olho grande em 25 mil
pensando que está operando isso aqui, você não está. Você está operando isso daqui, tá? $1.000. Sendo que ela te cobra uma meta de $1.700 de meta. Você com $1.000 basicamente é 1.7 para 1. E quando você aprova ela, tá? Quando você aprova ela, você paga a ativação. Ctrl C. Você compra ela por $36 aqui no início do processo, ó. Compra ela por $36 aqui no início do processo. Aí você vai lá, $25.000, drawdown, meta, $1.700. Aí você bateu essa meta aqui, você vai pagar $147, $143 para ativar. Quando você ativa ela, você tem mais $1.700 de colchão. Para então você começar a correr atrás de um lucro para saque. Para então você começar a correr atrás de um lucro para saque. Enquanto, se vocês forem lá na MyFound de Forex, MyFound de Futures, você paga um total de $147. 147 ou é 127, agora eu não estou lembrando qual é a de $50.000. Eu não estou lembrado agora, mas é nessa faixa. Não passa de 150. Não passa de $150. $127, tá? Você paga $127 na MyFound de Futures. Ela já te dá uma conta com o limite, claro, aquela fantasia, não é? De $50.000, com uma meta de $3.000 para você aprovar. Mas quando você aprova ela, você não tem colchão. Você não tem colchão. Você tem um limite de dias. 5 dias. Você tem que ser vitorioso 5 dias. E esses 5 dias tem que ser maior do que $100. Ponto. Então, daqui eu já tiro a mística, tá, pessoal? Então, repara. A Bulenox aqui, ela tá te cobrando quase $200 por uma conta de $25.000. Com um drawdown de 1.000 e drawdown diário de 500. A MyFound de Futures te cobra $127 por uma conta de 2.000 e 2.000 alguma coisa dólares de drawdown. Por isso eu não pego a Bulenox mais, tá? Por isso eu não pego a Bulenox mais, porque basicamente você está passando pela primeira fase, você vai para uma segunda fase para só então conseguir um saque. E querendo ou não, tá? Para quem está começando agora, $1.700 de colchão é chão para chegar. Não é impossível, não é impossível, mas é chão. Aqui eu dou minha explicação por que eu abandonei a Bulenox, tá? É basicamente por isso aqui que eu abandonei a Bulenox. Mas vamos lá, vamos lá. Então eu tenho $1.000 aqui de drawdown, 500 diário. Então se eu sei que eu tenho $1.000 de drawdown e eu tenho 500 diário, o que é que eu posso fazer? Então a gente não tem 1.000 diário, a gente tem 500 diário. 500 e 500. Essas duas mãos que eu tenho aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso quebrar ela. Um mês tem 4 semanas, certo? Então eu posso quebrar esses 500 em 2. E eu posso quebrar esses 500 aqui em 2. Dividindo a minha mão. Mas isso aqui você tem... David, pode falar. Só reiterando aí que esses $36, a princípio lá, quando eu vi nas regras lá, era só a primeira, era pra comprar a mesa, né? Não tinha mensalidade, só que tentaram descontar no meu cartão o próximo mês. Então, é justamente isso. Você não aprovou ela, ela vai lá e desconta novamente. Então, Ela vai lá e tenta descontar novamente. Entendeu? Como eu tinha bloqueado, né? Justamente para isso. Sim. Tá.
É que enquanto você não passa, você, né, eles Eles vão renovam. cobrando, eles vão renovando o É, teste. isso. Aí vamos lá. Você divide a sua mão aqui, ó, em quinhentão. Esse princípio aqui, pessoal, vale para qualquer coisa, tá? Vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Então eu tenho 250 e 250 aqui, ó. 250, 250, 250, 250. Vamos supor que nessa primeira semana aqui eu tenho 250 dólares para operar. Então eu tenho 250 dólares para operar. Nessa próxima semana aqui, mais 250 dólares. Nessa próxima semana aqui, mais 250 dólares. Nessa próxima semana aqui, mais 250 dólares. Tá? Mais 250 dólares. Então, nessa semana aqui, eu quero fazer um único trade. Como eu vi que você está operando em uma margem de tempo maior, 250 dólares é uma margem bacana. Ao ponto de que, se você pega uma operação de 4 para 1, vamos supor, 4 para 1 aqui, com 250 dólares aqui, a gente está falando de arriscar 250 para buscar 1000. E é ter isso bem definido, pessoal. É ter isso na mente de vocês bem definido. Poxa, eu tenho 500 dólares diários. Eu tenho 500 dólares diários. Pega esses 500 dólares e reparte por 4. Então, você vai ter 250 para uma semana, 250 para outra semana, 250 para outra semana, 250 para outra semana. 4 semanas. Eu estou partindo da premissa que o Michael, ele está utilizando tempos maiores. Então, fica tranquilo de você usar uma mão só de 250 dólares aqui, ó, em uma semana. Fica tranquilo, em uma operação ali. Porque não vai oferecer tantos trades como um day trade. Então, se você usa uma mão de 250 dólares em uma semana, pode ser até que ele chegue a mais. 5 para 1, 6 para 1, até um 7 para 1 ali. Tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 1250. 6 para 1, 1500, né? 6 para 1, 1500. Ao ponto... Só que se eu não me engano, essa conta você não pode dormir posicionado. Né? Tem que fechar até as 16 horas. Certo. Nessas 16 horas tem que fechar ela. Sim, ciente. Mas eu tô te dando um exemplo aqui, tá? Porque tu pode pegar um day trade também, que eu vou chegar nesse ponto agora. Tô fazendo um exemplo de swing. O exemplo do day trade, não foge muito quanto a isso. Não foge muito quanto a isso. Mas você tem que entender que para um day trade, seu 250, que é para semana, deve ser o quê? Deve ser repartido. Então você vai repartir ele como? Em 4 dias? Em 5 dias? Aí vai depender do que você quer. Qual é a sua estratégia? Por exemplo, a carta 01 que a gente estudou do Michael é segunda, terça e quarta. E nos piores dos piores momentos na quinta. Caso tenha alguma notícia feia, tal, coisa e outra. Em 4 dias. Então 250 dividido por 4, vamos colocar ali um percentual de 50, 60, 60 e alguma coisa de dólares. Mais ou menos 60 e alguma coisa. Vamos arredondar para 65 dólares aqui. Vamos colocar 65 dólares diários aqui, ó. Tá? Então você tem 65 dólares diários aqui. Você tem 65 dólares diários aqui. Você tem 65 dólares diários aqui. E você tem 65 dólares diários aqui, ó. Cada dia desse aqui. Certo?
Então, é dessa forma aqui que você vai trabalhando. Eu nunca vou colocar $500 em uma operação aqui só. Eu nunca, na questão do day trade, tá, pessoal? Na questão do day trade. Basicamente é dessa forma aqui que eu opero. Claro, eu tenho uma estratégia um pouco mais avançada, mas no que diz respeito a iniciante, para estar pegando confiança na gestão de operação, eu recomendo que vocês pensem dessa forma aqui, ó. Pensem dessa forma. Façam essa repartição para vocês terem munição para gastar. Tá? Vocês terem munição para gastar. Eu basicamente eu faço o quê? Então, deixa eu só terminar aqui que eu explico o que é que eu faço. Então, meu day trade vai ser isso aqui, ó. 65. Como eu vou estar operando todo dia? Não sei. Um 4 para 1, um 6 para 1, 5 para 1, nunca menos de 3 para 1. Aí vai chegar um ponto que você vai ver, poxa, então eu tenho 3 dias. Eu quero operar segunda, terça e quarta. Então de $65 vai para mais ou menos aí o que? Uns $80. Então sua mão vai aumentando. Sua mão vai aumentando em um diário. Certo? Sua mão vai aumentando em um diário. Ou você quer repartir mais ainda. Eu quero colocar 2 operações com $100 arriscando e uma com $50. Então eu tenho 3 operações para semana. Então segunda eu vou operar com $50, terça eu vou operar com $100, quarta eu vou operar com $100. Ponto. 3 para 1, 4 para 1. Na semana. Só tenho 3 dias, a carta 01, então eu vou operar desse jeito. 50 na segunda, 100 na terça, 100 na quarta. Eu vou operar desse jeitinho aqui, ó. Poxa, mas eu vi que não está sendo suficiente para mim. Eu vou operar com 125 em um dia e 125 no outro. Eu vou operar com 125 em um dia, eu vou operar com 125 no outro. Por quê? Para se pegar confiança. Por isso que o Michael recomenda tanto você ir primeiro para uma conta demo. Para você pegar confiança nisso daqui. Para você pegar a expertise nessa parada daqui. Para então você, quando for para uma conta real, você ter esses macetes aqui, tudo já bem estruturado. Tudo já bem guardado. Tá? Então veja só. 125 para 2 dias. 125 para 2 dias. 125 para 2 dias. Vamos partir da premissa que você vai ter 2 munições por semana. Você é um cara que quer arriscar 2 trades por semana. Não quer arriscar mais que 2 trades. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem 2, 4, 6, 8 trades no mês, ó. 8 tradezinhos no mês. Para um day trade. 8 tradezinhos em um mês para um day trade. Tá bom demais. Muito, mas muito bom. 8 trades em um mês para um day trade. Se você faz toda aquela seletividade que a gente tem na carta 01, que eu apresentei, eu desfecho ela hoje para vocês, vocês vão ver que no médio e longo prazo a rentabilidade é certeira. Eu não estou fazendo promessas aqui vagas. Quando a gente for para os backtests aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver que é tranquilo de se fazer toda uma programação, pegar todo aquele script que o Michael passou na carta 01, escrevê-la, colocar no papel e caneta, colocar na frente do computador, colocar na parede, colocar em um quadro mural, colocar em qualquer lugar. E entendendo isso, vocês começam a praticar. Vocês começam a praticar. Como, David, eu começo a praticar? Vocês começam a se limitar. Olha como eu começo a ter parâmetros. Eu começo a ter questões. Poxa, eu tenho 8 trades para fazer em um mês. 8 trades para fazer em um mês. Isso aqui é seletividade pura. Isso aqui você só vai selecionar a nata da nata, pessoal. A nata da nata. Tá? Eu só tenho 4 trades para fazer em um mês. Se eu opero em um patamar ali, diário, tal, coisa e outra. Poxa,
mas eu só tenho 4 trades para fazer em um mês e eu quero operar day trade. Então é um trade para uma semana. É um trade para uma semana. Ao ponto de vocês ficarem vivos durante todo o decorrer do tempo. O objetivo não é basicamente você sair atirando para todo lado. O objetivo é você chegar no final do teste com lucratividade na conta. Com lucratividade na conta, tá? Aí é onde vai uma questão bem interessante, pelo menos na MyFounded Futures. Eu posso falar isso da MyFounded Futures, que é a mesa que eu opero. Se vocês compram um teste na MyFounded Futures e vocês estão operando lá e vocês se mantêm vivo com lucratividade pelo decorrer de um mês e vocês não conseguem bater os $3.000, basicamente vai ser cobrado novamente a mensalidade da conta, só que vocês começam o segundo mês do ponto de partida do mês anterior. Ou seja, se vocês têm $2.300, a meta do próximo mês é só $700. Se vocês têm $2.800, a meta para o próximo mês é só $200. A Take Profit, por exemplo, que se não me engano foi a que o senhor Edson pegou, ela ainda dá mais alguns dias de acréscimo. Você bateu os 30 dias, não conseguiu fazer o limite lá da aprovação, ela ainda te dá, se não me engano, mais um mês, mais uma semana de acréscimo. Ela te dá mais 5 dias para tu tentar fazer essa aprovação. E depois desses 5 dias é que ela vai lá e renova. E salvo engano, ela nem renova pelo valor fechado. Ela renova com um desconto ainda, se não me engano. O senhor Edson que sabe direitinho aí como é que funciona essa questão aí da Take Profit, tá? Então reparem como é que eu posso dizer, a qualitatividade das mesas que vocês estão pegando. Reparem a qualitatividade das mesas que vocês estão pegando. Porque pra mim, tá, pessoal, tô falando isso aqui pra mim. Eu não tô falando que é pra vocês abandonar a Bulenox, nem nada. Eu tô falando isso aqui que é uma coisa pessoal minha, é uma coisa que eu coloquei no papel e não fez tanto sentido pra mim no final das contas. Por quê? Eu tô pagando $36 para fazer o teste. Quando eu aprovo a mesa, eu ainda tenho que pagar 143 para ativar a mesa. Para então eu ir lá e fazer um colchão de mais 1.700. Para só então, depois que eu fizer esse colchão de 1.700, eu começar a ter uma contabilidade para eu querer colocar no bolso. Para mim não faz sentido essa Bulenox, tá? Para mim. Diferentemente da MyFounded Futures, da Take Profit e de outras. Na verdade eu acho que é só essas duas aí mais confiáveis que a gente tem aí no ramo aí, que se mostra mais confiável. A Apex, nada com nada. Top Step, também nada com nada. Pode falar aí, senhor Edson, fala aí. Valeu, galera, boa tarde, tudo bom? Vou falar uma coisa pra vocês, para a gente ficar com noção como o David está falando, eu aconselho, eu fiz o meu primeiro teste na MyFounded que teve uma indicação do David. Não existe outra mesa igual a MyFounded, essa é a realidade para quem está começando. Às vezes a gente olha, $127, poxa, caramba, é muito caro. Mas não tem a taxa de ativação, tá entendendo? Como o David está falando, eu fiz lá, passei, não teve taxa de ativação. A época foram praticamente $4.000, né? Do colchão com o restante que eu fiz, que eu retirei. E agora eu vim para Take Profit. A Take Profit fez um negócio que eu não entendi nada. Chegou na data final, ela não renovou. Eu entrei em contato porque eu não tinha renovado. O rapaz falou assim, olha, você ainda teve mais 5 dias por operação. E aí eu mandei ver. Passei agora, só que tem um porém na Take Profit, é uma mesa muito boa. Você pode fazer hoje $1.000, você pode tirar hoje $1.000. Não tem nem negócio de colchão. Porém, ela tem umas pegadinhas. Nesse passo tem $130 de ativação. A Take Profit tem 130 de ativação? Eu sabia não. Aí presta atenção. Se você cai na pegadinha e vai com o seu cartão e paga e vai, tu perde, porque durante o seu teste tem algumas coisas que tu ganha de vantagem durante os 30 dias. Eu ganhei 500 de
parece 522 pontos durante esses 30 dias. Eu não sei como é que foi lá, como é que eles fazem, mas tem um negócio de um banco de dados lá, que você ganha uma pontuação de acordo com o seu desenvolvimento. Então eu ganhei 500 e poucos pontos. E esses 500 e poucos pontos foi o que eu paguei minha taxa de ativação. É bem interessante a jogada que ela faz, né? Sim, E sim, aí, sim. com esses pontos, eu paguei minha taxa de ativação e ainda sobrou alguns pontos. E eu tô lá, né? Eu já fiz, teve toda uma burocracia para ativar a mesa e tudo mais, mas a partir de amanhã eu estou podendo operar. É muito boa. Mas tem esses porém, né? Tem que ter cuidado, porque tem algumas jogadinhas que ficam entre linhas. Aham. Tá entendendo? Sim, sim. Mas eu pego, acho que as palavras e faço a mesma coisa. Para quem está querendo e está começando agora como a gente, eu vou de MyFoundry. Inclusive essa semana, né? Eu vou estar acompanhando um teste outra vez na MyFoundry, porque lá também eu me senti muito mais seguro. Obrigado, David. Show! Então, pra gente concluir essa fase teórica aqui, pra gente partir para a prática, pessoal, é esses pontos que vocês têm que prestar atenção ao selecionar uma mesa. Tá? É esses pontos que vocês têm que colocar na ponta do lápis, lá na folha, para fazer uma conta final. Depois de feitas essas contas finais, vocês vão entender a mesa. Vocês vão entender quanto de drawdown, quanto disso, quanto daquilo outro. E então vocês vão colocar a estratégia de vocês para rodar. Tá? Vocês vão colocar a estratégia de vocês para rodar, como eu ensinei hoje pela manhã. Vamos partir do pressuposto, pessoal, que a gente tem 125 dólares. 125 dólares a 2 operações de 125 por semana. Dentro de um mês, aí de 20 dias de operação. Usando as premissas lá da carta 01, que é segunda, terça e quarta, em salvo as situações na quinta-feira, e vamos entender, tá? Usando todas as premissas. Chegou na Killzone de 7 a meio-dia, eu vou me basear pela Killzone de Nova York. Killzone de Nova York me deu oportunidade ou não? A gente vai olhar. Killzone de Londres me deu a oportunidade de ver se seria autista ou não? A gente vai analisar. Na Killzone de Nova York, qual foi o último swing que foi quebrado? Será que daria para eu operar a favor desse swing? A gente vai olhar, certo? E então, partindo dessa premissa, a gente vai ter o que agora? Em caso de um take, a gente vai ter um colchão para aquela semana. Vocês vão entender mais ou menos aqui qual é a minha visão que eu tenho sobre essa questão, tá? Deixa eu excluir isso aqui para pegar aqui o índice. Alt G, abriu, a partir da premissa do 15, Alt G, abriu, dia 1. Estamos com ele bem aqui. Alt G, domingo, 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 domingo. E então o próximo domingo aqui, que é dia 4, só pra gente concluir. E voltando aqui, que é dia 27. Dia 30 aqui. A gente tem basicamente isso aqui, pessoal. Olha esse espaço de tempo aqui. É basicamente o tempo que vocês têm para estar operando, ó, em uma conta de teste. Não se afobem em uma única semana. Olha isso daqui. É isso aqui que vocês têm para percorrer dentro de um teste, ó. É isso daqui. São 4 semanas. São 20 dias de operações, vamos dizer assim.
20 alguma coisa, porque tu conta ali um pouco do domingo. 22, 23 dias de operação. Por semana. A gente vai ter 5 dias mais o domingo, totalizando ali 5 dias e um pouquinho. Quando a gente pega essa informação aqui, e a gente vai rodar aquela questão da 01, né? Da carta 01. Vamos entender aqui essa premissa. Então eu estou no domingo, aqui é segunda, aqui é terça, aqui é quarta, segunda, terça aqui, quarta, quinta e então sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e então sexta. Tá? Quinta e então sexta. A nossa estratégia diz-nos que a gente vai operar aqui, a gente vai operar aqui e a gente vai operar aqui. Deu uma faixa determinada de tempo, 5 minutos. Deixa eu retrazer um pouquinho mais para cá. 5 minutos. De 7 até meio-dia. Bem aqui. 5 minutos de 7 até meio-dia. Partindo do pontapé inicial. Ó, temos aqui o preço de abertura. A gente vai entender o que Londres fez. 2 até as 5. Londres inicialmente foi o que, pessoal? A última movimentação dela, bem explícita, baixista quebrando o que? Swings lows. Em específico esse swing low aqui, ó. Em específico esse swing low. Ó. Vocês reparam que o limiar desse swing low, tá? O limiar desse swing low, vamos trazer aqui alguns insights além dessa única kill zone. Ele nos dá a possibilidade de vermos que, pô, David, Londres aqui demonstrou baixa. A última movimentação dela foi baixa. O que é que a gente pode pensar aqui, pessoal? Isso aqui, ó. Tá? Porém não tá na janela tempo. Tá naquela janela do quê? Do espaço de tempo morto, entre aspas, que o Michael fala. Se essa janela de tempo aqui voltou e não me deu possibilidade, se eu quero operar, será que fica interessante eu, em vez de colocar 125, eu colocar só $50 aqui? Nessa 62, stop aqui e alvos simétricos lá embaixo. Opa, $50 investidos, voltou 250 dentro dessa estratégia da carta 01. Londres definiu baixa, voltou em patamar de 62, entramos com stop acima com $50 de stop, e então foi buscar 5,35 para 1. Pô, é interessante? É interessante. Aí, eu não quis operar, David. Estava fora da janela horária. Então eu verifiquei isso daqui, ó. Que também faz muito sentido. Juntando com a liquidez que está acima dessa região que foi criada aonde? Bem nessa janela, que o Michael bem fala, ó, nessa janela aqui tende a estar tendo o quê? Uma acumulação. É um período onde o mercado tende a ficar embolado. Olha como o mercado vai, captura essa acumulação, mas não, a estratégia diz que eu tenho que entrar na 62. Na 62 o Michael fala que eu tenho que entrar na 62, então eu vou entrar na 62 cegamente. E buscando alvos mais abaixo. Olha como chega a
bater 3,95 para 1. 3,95 para 1. Tá? Com 125 dólares aqui, ó. Colocou 125. 3 vezes isso, 375. Quase 400 dólares, vamos colocar aí. De alvos aqui, ó. Quase 400 dólares de alvo. Próximo dia. E fora que a gente tem também uma mudança nítida no patamar de entrega aqui, né, pessoal? Fundo mais baixo, aqui, ó. Topo intermediário sendo quebrado. Volta-se em um fair value gap. Volta-se em um fair value gap. Aí aqui tá dentro da minha janela horária. Peguei uma boa oportunidade de venda. Eu não vou acreditar mais na venda a partir disso daqui. Não vou. Eu vou ficar cético com isso. O que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho mais 125. Tenho mais 125 dólares. É 250? Vamos colocar a entrada aqui, ó. Nesse início do gap. Stop abaixo da vela 2. Alvos acima. É aqui onde está basicamente o que vocês aprendem como soros. Soros. No que diz respeito a opções binárias. Ah, eu vou pegar o lucro que eu fiz aqui, mais o que eu investi aqui e vou reinvestir aqui. Só que o que é que eu faço? Eu tiro o meu risco. Se eu vou fazer isso, eu tiro o meu risco. Eu tiro meus 125. Deixo o quê? 275. Jogo 275 aqui, ó. 275 aqui. Certo? Para ir atrás do quê? Desse nível aqui, 3.25 para 1. É desse jeito que eu opero. Quando eu dou uma operação de take dessa forma aqui, e eu vou reentrar, eu zero meu risco. Eu não vou usar esse dinheiro aqui mais, ó. Eu vou pegar a lucratividade que eu obtive nesse trade e vou colocar aqui. A ponto de que, se eu estou lendo errado e me volta na cara, eu não perdi o meu dia. Eu saí no 0 a 0. Essa é a forma que eu uso Soros. Tá? É essa forma aqui que eu uso o famoso Soros. Dessa formazinha aqui. Vamos para o próximo dia. Basicamente já passou das 12. A gente só quer analisar até as 12. 12 até as 7. 7 horas aqui. Então a gente tem das 12 horas até as 7 horas. Aí eu quero entender o que? Eu quero entender o preço de abertura. Eu quero entender o que Londres fez. Opa! Londres demonstrou um razoável grau de certeza para alta. Demonstrou uma razoável grau de certeza para alta. Só que o mercado quebra fora desse horário e começa-se a cair. Minha FIBO está aqui, ó, e eu retraço para cá. Olha como o mercado vem atingir um nível de 62 antes da kill zone. O que é que a minha teoria está dizendo? O que é que o meu modelo está dizendo? O que é que o Michael está dizendo no modelo? 7 horas da matina. 7 horas da matina não veio. E até veio a estopar. Então você evita o que aqui, ó?
evita o stop. 7 horas da matina é que dá o play. Se é 7 horas da matina que dá o play, então eu não vou operar antes das 7. Eu vou entender o que o Londres fez, eu vou entender aqui as leituras com um razoável grau ali de precisão, mas eu não vou operar antes das 7. Não vou operar antes das 7. Quando isso acontece, eu me livro de um stop. Me livro de um stop. Aí é onde eu venho e começo a analisar o quê? Começo a entender o quê? O Michael ensina, nesse modelo da carta, que o quê? Você vai estar operando a favor da leitura do último swing quebrado. Eu tenho um swing quebrado aqui, tenho um swing quebrado aqui, e depois ele vem e faz o quê? Ó? Depois de capturar a liquidez que está abaixo da Killzone de Londres, ele vem e quebra um swing high. Ó, quebra um swing high aqui. Aqui, volta no 162. Olha lá, volta no 162. Aqui, será que eu não poderia pegar uma compra? Alinhando a leitura da quebra do swing, será que não daria para ir buscar ali um 3 para 1? Olha como daria para buscar um 3 para 1 aqui, ó. 3 para 1. Dentro do que o Michael está falando. Ó, desalinhou o que Londres fez. Desalinhou o que Londres fez. Aqui você evitaria um stop. Caiu um pouco mais. Olha lá o que eu ensino para vocês desde o início do Masterclass. 7 até meio-dia. 7 abriu caindo. Qual é a movimentação que tende a acontecer? Provavelmente uma alta. Se vier os sinais, fundo, fundo mais alto, topo intermediário quebrado. Volta em 162 de Fibo, 3 para 1. 375 dólares. Take, bolso. Então, se eu tenho no dia de ontem, vamos partir desse pressuposto aqui, tá? Que não houve isso. Vamos supor aqui que você fez só a venda, ou depois você conseguiu fazer essa compra, mas vamos partir de sempre de 375, buscando só 3 para 1. 3 para 1 aqui, 3 para 1 aqui. O que é que a gente tem aqui já? Ó? A gente tem 0, 14 vai 1, 7. 0 vai 1, 15. Então, basicamente, 750 dólares. Olha aqui. 750 dólares. Em 2 diazinhos. Você precisa de 1.700. Então, você vai trabalhando com isso. Ah, mas eu fiz uma mão de Soros aqui, ó. Se pá em uma mão de Soros dessa aqui, você aprova a conta. Se pá em outra mão de Soros dessa daqui, ó, você tira seu 125, deixa 250 aqui, aí você vem cá e olha o que? 5 minutos aqui. O que é que a gente tem aqui? Pensa comigo aqui, essa queda aqui. Nos 5 minutos, eu não vou nem descer o time. Nos 5 minutos aqui. Quando o mercado deixa esses grandes pavis aqui, ó, é um topo. Se eu cair em tempos menores, isso aqui vai se formar um topo. Isso aqui é um topo. Ó. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. O mercado vem, cai, captura essa liquidez inicial, que foi a captura da liquidez de Londres, e começa então a inverter este fluxo com razoável grau de movimentação brusca. Aí eu vou, tiro meus 125, deixo 250 aqui, aplico uma mão de Soros. Isso aqui eu estou falando que é o que eu faço, tá, pessoal? Estou recomendando os senhores fazerem, não. Só estou pagando um insight do que eu faço. Uma entrada aqui com stop aqui. Com 250. Retiro meu risco do dia. Coloco o meu lucro.
e vou lá buscar um 3/1 que pega facilmente. 750 nesse dia aqui, mais 375 do outro, em visão de que eu não fiz a mão de Soros. 5, 12, vai 1, 10, 11. 1000 e porrada aqui, ó. Em 2 dias. Sendo que você tem o quê? Você tem 20 dias pelo menos de operação. Você tem 20 dias pelo menos de operação. E nesses 2 dias aqui, quanto foi que estava em risco meu? $250. Um quarto do meu drawdown geral. 1/3 do meu drawdown diário. 1/3 do meu drawdown diário. Reparem que eu não cheguei nem perto do que meu drawdown diário me oferece. Poxa, David, bacana, eu quero ser um day trader, eu quero ser um cara que, pô, skin the game. All in, ou tudo ou nada. Tranquilo, pessoal. Se você tem essa razoável grau de certeza de que você consegue ler o mercado de uma forma bacana, pô. Bacana, eu acho massa isso. E eu quero que você chegue nesse nível. 500 pila aqui nessa compra. É meu drawdown diário. 500 conto nessa pila aqui, nessa conta. 3,27/1. Faltando $200 para aprovar o Lenox. Deixou mais ou menos lá até as 3,55, que é mais ou menos quase quando a conta vai fechar. Aprovou uma de 50 mil. Com 1/4 de drawdown da conta de $50 mil. Com 1/4 da conta de $50 mil, você aprova ela basicamente em um dia, se você tem uma gestão bem definida e não tem medo de operar. Pô, vou arriscar $500 aqui nesse stop. $500 nesse stop. E eu tô vendo que a minha operação me possibilita 6,52/1. É para mais de $3 mil aqui nessa operação. Para mais de $3 mil. Por isso que vocês me veem aprovando conta de mesa proprietária tão rápido. Faço isso. É $2 mil de drawdown? Pô, divide por 4 aí. Pego um trade aí bacana. Bato. Pô, tomei um stop, não tem problema. Tenho mais $500. A próxima eu posso pegar uma 6/1, 7/1. Pô, tomei 2 stop, tô com 1000 de drawdown. Aí eu faço o quê? Pô, tá ficando apertado. Perdi 50% do meu drawdown. Vamos repartir esses $1000 em 4? Vamos repartir esses $1000 aqui em 4? 250 para cada. Então eu vou recuperando a minha perda. Quando eu recupero a minha perda, aí o que é que eu faço? Aí eu vou lá e coloco marcha novamente com $500. $500 de operação lá para frente. Então eu nunca vou utilizar $2 mil em uma operação. Você nunca deve utilizar $1000 em uma única operação. Eu poderia passar aqui um mês inteiro analisando isso aqui para vocês, mostrando para vocês as diversas qualificações que a gente poderia estar tendo. Não, porque se eu fizer assim, tal. Mas a premissa está atrás da gestão e do pensamento. A premissa está atrás da gestão e do pensamento. Alinhou a gestão dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, com um pensamento qualificado, o resto é conversa. O resto é conversa. Alinhou a gestão por trás desse pensamento qualificado, com a sua estratégia já definida, como a gente mostrou basicamente com a carta 01, já era. É pegar, destrinchar e entender o que é que está acontecendo e fazer o diário. Pessoal, eu bato muito nessa tecla. Façam o diário. Façam o diário. Anotem. Anotem as emoções, anotem os sentimentos que os senhores estão tendo. Isso é 80% do mercado. Se você tem uma boa metrificação no seu diário, preste atenção nisso daqui. Se você tem uma boa metrificação no seu diário, você vai começar a se entender. Você vai começar a se entender onde você está errando. Você vai começar a se entender o que é que está falhando. Você vai começar a se entender. Você vai começar a identificar padrões.
Você vai começar a entender o que é que está acontecendo de negativo. Isso é um fato. Tudo bem? Isso é um fato. Você vai começar a entender o que é que está acontecendo de negativo. Então você vai ajustando, você vai modelando, você vai ajustando essas questõezinhas. Então, no que diz respeito à gestão, é dessa forma que eu trabalho. É dessa forma que eu vejo. É dessa forma que eu penso. Tem muitas e muitas variantes que eu poderia utilizar aqui, de gestão, disso, daquilo, outro, que eu sei, que eu entendo, que tal, mas eu estaria fugindo do que eu faço. O que eu faço é isso aqui. Eu pego o meu drawdown, reparto ele, penso como se fosse munições que eu vou ter para atirar durante um mês e começo a trabalhar em cima dele. E eu vou modelando no decorrer das situações. Se eu disser para vocês que eu tenho um modelo fixo de gestão, 4 trades de 500, eu vou estar mentindo. Se eu disser para vocês que são 8 trades de 250, eu vou estar mentindo. Eu trabalho dessa forma. Eu começo um pouquinho mais alavancado, 2 de 500, perdi 2 de 500, os próximos 1000 eu vou lá, divido em 250. Se eu não tiver tão confiante, divido um pouco mais. Se eu não tiver tão confiante, divido um pouco mais. Ao ponto que uma hora minha leitura vai alinhar e eu vou estar encaixado. E sempre respeitando 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Nunca menos do que 3 para 1. E eu vou lá e começo a trabalhar em cima disso. Começo a trabalhar em cima disso. Vamos ver mais um dia aqui, ó. E tomou o stop? Fecha. Fecha a operação. Não queira prolongar a operação. Não queira dar uma de super-homem. Eu vou alongar meu stop. Não faça isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Não faça isso. Não queira alongar o seu stop. Esse foi um dos meus problemas com mesa proprietária. Esse negócio de, errei, tô vendo que o negócio não tá legal e ficar querendo insistir. E principalmente isso daí com gráfico de 1 minuto. É a partir do momento muita... que você opera no 5, no 15, que daí você qualifica bem mais as operações, que o cenário tipo, é aquilo ali ou não é, aí você já consegue melhorar bem isso daí, né? Sim. Muito. Eu acho que esse problema até é geral aí, de alongar esse ponto. E justamente o motivo é esse também, tempo gráfico menor. Aí, sim, justamente. Concordo perfeitamente com o que vocês dois estão dizendo. Vamos lá, para um terceiro dia aqui, dentro do modelo 01, da carta 01. Queda, razoável grau de certeza de queda aqui em Londres. Quem opera em Londres aqui poderia se posicionar aqui, vamos supor, usando a mesma premissa do que o Michael ensina para essa Killzone aqui. Poderia. Operação boa, operação maravilhosa. 62, encaixado para venda, stop acima, alvos mais abaixo, 125 dólares em Londres, para um 6 para 1 mais ou menos. Perfeito. Mamão com açúcar. Mas a gente está tratando da carta 01. A gente não está tratando dessa modelagem para Londres. Londres entrega mais ou menos isso daqui, ó. Porém, o que é que o próprio Michael fala, que é mais ou menos um antídoto para você tomar stop nessa visão de Londres aqui, ó. Londres foi total de queda. O próprio Michael fala nas entrelinhas da carta 01, ó, opera a favor do último swing quebrado. Esse range aqui está dentro desse swing aqui, ó. Esse range aqui está dentro desse swing. Qual é o swing mais recente quebrado? Esse swing ou esse swing aqui? Lógico que é esse swing aqui. Fundo mais baixo, topo intermediário quebrado. Reparem, um trade profissional nunca vai sair de dentro da sua gestão. Eu estou usando um termo aqui que é meio quanto que, vamos falar assim, arriscado em falar, nunca diga nunca, mas o cara, ele se policia muito ao ponto de entender que se é 125 no dia, é 125 no dia e acabou. Se é 250 no dia, é 250 no dia e acabou.
É você entender que quando você aperta o botão de compra ou aperta o botão de venda, aquele dinheiro já era, ele não é mais seu. É você entender isso. Apertei o botão de compra, apertei o botão de venda, aquele dinheiro não é mais seu. Ou é stop ou é ganho. Ou é stop ou é gain. Ponto. É você entender isso. Ou é stop ou é gain. Não tem outra conversa. Ou é stop ou é gain. Então, se você está entendendo isso daqui, ó, pô, venda, mas quebrou o último swing quebrado é o quê? É esse aqui. Se o mercado chega na 62 aqui e eu vejo um swing low quebrando, pô, bacana. Dá para pensar em uma venda. Só que ele vai o quê? Ele vara tudo isso aqui. Vara geral. Ao ponto de quebrar um swing high, não voltar em um swing low aqui, desse range, ó. Não voltar a um swing low desse range, de 62. Mas aí é onde eu tenho que entender o quê? Que eu estou em um gráfico de 5 minutos. Que dá para você pegar respaldo nisso. Se eu tenho um paviozão desse aqui, e eu tenho um paviozão desse aqui, isso aqui é um range. Ó, isso aqui é um range. Com razoável grau de certeza. Isso aqui é um range que eu posso trabalhar. Pô, mas eu não estou tão seguro. Sem problemas. Não bota 125 dólares. Bota 50 dólares. Bota 75 dólares. Sem problemas. Eu cliquei aqui com 100 dólares. Só que aqui, vamos usar sem essas avarianças aqui da situação de mão de Soros. Vamos usar só os 125 batido, tá? 125, 125, 375 aqui também. Nessas situações aqui. Aí, pô, tomei stop aqui. Tomei stop aqui. 250. Vim e encaixei essa operação aqui de compra. Ó. 3 para 1. Míseros 3 para 1 aqui. Míseros 3 para 1. Tomei um dia de stop, tomei outro dia de stop. 250. Me lasquei. Aí eu venho, consigo encaixar isso daqui. Pô, não tá tão bacana, tal, coisa e outra. Não vou entrar com 125 porque eu não tô confiante. Vamos entrar com 100 dólares aqui. Vamos entrar, sei lá, com 50 dólares. Só aqui, ó. Só nessa operaçãozinha aqui. 50 dólares, 150. Fica faltando 100 para tu recuperar. 100 dólares, 300. Tu recuperou 2 dias negativo e tá com 50 dólares positivo. É você entender que aquele dia não é o último dia de trade, pô. Aquele dia não é o último dia de trade. Não é o apocalipse. É o, meu Deus, o fim do mundo. Não. Tomou stop, pô. Desliga o computador. Faz a anotação do diário. Mete em marcha para outro dia. É difícil pensar assim? É difícil pensar assim. Eu não vou dizer que é fácil. Porque é difícil. Precisa de um razoável grau de pensamento aí psicológico. Para estar imaginando todos esses cenários. Mas como é que vocês vão conseguir avançar nessa questão de cenário? Se vocês não tiverem consciência do que está passando na mente dos senhores, vocês não vão conseguir evoluir. Como é que vocês tomam consciência do que está passando na mente dos senhores? Fazendo a porcaria do diário. Fazendo a porcaria do diário. É chato pra caramba. Como é que eu posso dizer? É entediante pra um caramba. Mas o Michael, com 30 anos de mercado, ele próprio fala: eu ainda faço meu diário. Chegou o finalzinho do dia, eu vou lá e escrevo meu diário. Escrevo meu diário. Isso é psicológico, pessoal. Isso é psicologia pura. Isso é psicologia pura. Vocês não querem ser traders, vocês têm que entender isso. Isso é psicologia. E se vocês não estão com o pensamento de vocês alinhado, não vai rolar. Não vai rolar. E como é que eu começo a tomar uma consciência do meu psicológico? Faz o diário. É a melhor atividade, é a melhor intervenção que vocês vão ouvir de um psicólogo e estudante que está lá no 3º período, indo para o 4º período, tal, coisa e outra. Faz o diário. Faz o diário.
Eu já fazia o diário muito antes de eu ser estudante de psicologia. E quando eu comecei a estudar psicologia, mano, aí que eu entendi mesmo. Aí é que eu faço com força essa porcaria desse diário. Faz o diário. Faz o diário. É chato, é entediante, mas quando vocês começarem a entender os pensamentos cognitivos comportamentais, quando vocês tiverem uma gama de pensamento cognitivo, de uma vastidão de comportamento, vocês vão entender comportamento. Vocês vão entender sobre motivação, motivo para a ação. Vocês vão entender sobre o motivo para a ação de vocês. Quando vocês fizerem diário. Quando vocês entenderem isso. Quando vocês pararem, pegarem um caderno e começar a fazer diário. Teoria vocês têm muita. Vocês têm muita teoria. Vocês sabem muita coisa, pô. Eu acompanho cada um de vocês aqui, eu sei do grau de cada um, do avanço de cada um, eu sei onde cada um ali é bom, eu sei mais ou menos ali onde cada um deixa a desejar, tal. Mas, no geral, vocês entendem muito já de mercado, pessoal. O que é que está faltando para vocês? Diário. Começa pelo diário, começa pelo bendito do diário. Tá? Começa pelo bendito do diário, vocês vão me ver batendo muito nessa tecla. Pelo bendito do diário. Diário de gerenciamento de risco, diário de operação, diário de pensamento positivo, de pensamento negativo. Pô, nesse trade aqui eu estava confiante, eu estava pensando positivo, assim. Nesse outro trade eu tava com um pensamento não tão bom, cara. Eu tava pensando negativo, eu tava pensando sobre isso. Então vocês vão se entendendo quando vocês fizerem o diário, tá? Vocês vão se entendendo quando vocês fizerem o diário. Se eu fosse aqui abrir a mística para vocês, não vou dizer mística, mas se eu fosse abrir uma caixinha preta do trade, é você ter aquele comportamental pré-definido da carta 01, que eu mostrei para vocês, aquela linha de código fonte lá, aquela linha de pensamento sobre como se fosse um código sua estratégia, depois uma gestão dessa forma e depois um pensamento. Tudo parte daí. Quando vocês começam a partir desse patamar, vocês vão ver que a mentalidade de vocês vai ganhando asas. A mentalidade de vocês vai ganhando asas, vai ficando fértil. Vocês vão começando, ó, poxa, caraca, se eu fizer desse jeito aqui, e se eu fizer daquele jeito ali, e se eu fizer daquele jeito ali, e vocês vão ver que a estratégia vai ser sempre a mesma. Vocês vão variando as mãos de vocês. Vocês vão variando as mãos de vocês aqui na operação. Tem muita coisa ainda sobre gestão de capital, que eu vou passar para vocês. Só que vocês têm que pegar essa malícia. Vocês têm que entender isso daqui. Vocês têm que pegar esse pormenorizado aqui e, pô, beleza. Não precisa me responder não, tá? Não precisa me responder não, nem precisa mandar no chat não. Mas bota a mão na consciência. Desde que você aqui adquiriu o Masterclass, quantos diários você fez? Quantos diários você parou assim no fim do dia para escrever? Eu hoje não uso diário não, eu uso meu tabletzinho. Meu tabletzinho aqui. Escrevo nele, um caderno infinito. Eu abro um caderno para cada diário que eu quero. Infinitamente, pessoal. Todo dia escrevo, todo dia. Todo santo dia eu escrevo. Ah, mas por quê? Veja só. Vamos partir da premissa do psicológico, né? Da premissa do psicológico. O que se é ensinado, preste atenção aqui, tá? Não estou falando que são todas. Nem todos. O que se é ensinado quando vocês são crianças? Quando vocês são lá, pequenininhos, partindo do pressuposto da psicologia, tá? É que diário é coisa de menina. É que homem não pode fazer diário. É que homem não pode fazer isso. Beleza, tudo bem. É que homem não pode fazer aquilo, é que homem não pode fazer aquilo outro, é que homem não pode fazer isso. Não... Poxa, a gente já está de maior. Grande maioria de vocês já são pai de famílias. Já são aí o provedor do lar, tal, coisa e outra. Coloca a mão na consciência. Por quê? Porque quando as mulheres se comprometem a fazer algo, elas fazem tão bem feito. Porque elas vêm sendo treinadas cognitivamente para serem, fodásticas desde criança. Quando elas são bem instruídas. E se vocês vão pegar a raiz lá da questão, o X da questão, grande maioria delas tem o hábito de anotar tudo. Que esse hábito vem de ter um diário. Que esse hábito vem lá de escrever. Eu poderia citar aqui inúmeras mulheres
que são referências mundiais hoje, que se vocês vão ler aí sobre a biografia, sobre a história, sobre livros que elas escreveram, lá no meio vocês vão perceber que ela tem mais ou menos um hábito. Que hábito é esse? Escrever. Escrever sobre o que ela vê, escrever sobre o que ela sente, escrever sobre o que ela faz isso, sobre o que ela faz isso outro. Quer uma consulta de psicologia gratuita? Tá aqui. Uma intervenção de um psicólogo? Tá aqui. Pega um papel, pega uma caneta e escreve. Escreve, meu irmão. Escreve. Vai lá e escreve todo santo dia. Escreve, 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 escreve. Escreve hoje, escreve amanhã, escreve depois da manhã. Vai escrever. O que você está sentindo. Pô, não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Pega uma agenda e vai escrever. Vai escrever. E você vai ver a devolutiva que você terá com isso. Claro, não é no primeiro dia. Claro, não é no segundo dia. Claro, não é na primeira semana. Vai variar. Tem uns que vai ser na primeira, tem outros que vai ser ali 1, 2 dias escrevendo, já vai começar a ver razoável grau de melhoria. Mas quando a gente parte da premissa do tempo que vocês têm pensamentos cognitivos negativos, para o tempo que vocês estão iniciando, vocês têm que entender isso. Isso é comportamental. Quem chega no mercado financeiro depois de passar aí desde, sei lá, tô hoje com 38, tô hoje com 40 anos, tô hoje com 50 anos, tô hoje com 55 anos, pô, só tomei ferro, só tomei cano do mercado, lá ele. Aí chega hoje e começa a entender aqui uma catraca interessante do mercado financeiro. Começa a entender uma catraca interessante do mercado financeiro. E começa, pô, eu perco e ganho, perco e ganho, perco e ganho, ganho e perco, ganho e perco. Tô sempre empatando ali, sempre chegando na beirada ali para avançar. O que tá faltando aqui, meu Deus, tá... Diário, psicológico. Psicológico. Tá te faltando psicológico. Tá te faltando psicológico. Se tem aí a condição de ir para um psicólogo, vai para um psicólogo. Se consulta com um psicólogo. Que tu vai ver que tu vai avançar. E mais para expor mesmo na mesa, pessoal. É terapia. Vocês vão ver que quando vocês colocarem a terapia de vocês em dia, vocês vão ver que vocês vão, pô, avançar. Aquela aula introdutória que eu trouxe para vocês sobre psicologia, ainda estou preparando algumas outras mais avançadas para vocês, no módulo de psicologia, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O que está faltando é terapia. Vocês pensam que não, mas tem coisas que aconteceram lá na infância de vocês que hoje atormenta vocês. Inconscientemente, mas atormenta. Na adolescência, na juventude, que foi pro inconsciente de vocês. E até hoje atormenta vocês. Tá? Até hoje atormenta vocês. Como é que isso sai? Primeira questão, primeira lei do psicólogo. Vamos inventar aqui uma primeira lei do psicólogo. Farás um diário. Farás um diário. Se você quer ser trader e quer se desenvolver, pô, não tô com dinheiro para pagar um psicólogo, tal, coisa e outra, tô com dificuldade aqui. Primeira lei do psicólogo. É a intervenção número 1 que você vai ouvir ele falar para você. Faça um diário. Comece a anotar. Comece a começar a rastrear seus pensamentos. Para você entender o que é que ele está lhe sabotando. Isso aqui não é um jogo externo não, pessoal. Isso aqui é um jogo interno. É você contra você. É você contra você. Por quê? Porque está sendo exposto um conteúdo para todos, com nivelamento para todos. E uns conseguem e outros não conseguem. A diferença só está em uma questão, pessoal. É psicológico. Uns pegaram essa parada aqui. Vamos lá. Não vou citar nomes, mas os meus alunos aí mais avançados hoje, quando eu tenho contato com ele e tal, converso com ele e tal, os caras são monstros de diário, pô. Os caras não passam um ai no diário do cara. É religioso para ele fazer o diário. Amanheceu, toma diário. Operou, toma diário. Diário, escreve. Claro, cada um vai ter sua malevolência, cada um vai ter seu jeito, mas faça diário. Beleza? Então, basicamente, sobre gestão, o que eu tenho para passar para vocês agora, não de uma forma introdutória, mas de uma forma mais intermediária, é isso, tá? É isso. Tenho
um pensamento que, se vocês seguem essa linha de raciocínio, de pegar o drawdown e dividir ele e buscar trabalhar dessa forma, vocês conseguem se manter vivos. Vocês conseguem se manter vivos nesse período de 30 dias, ou sei lá, 2 semanas, 3, 4 semanas. Vocês conseguem se manter vivos e vocês conseguem aí ver coisas interessantes quando vocês cumprem à risca o que está acontecendo. Quando vocês cumprem à risca o que está acontecendo, tá? Não saiam nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda do que o Michael está ensinando. Repito mais uma vez, não saiam. Não saiam. Não se iludam com o que vem aparecendo por aí. É só plágio do que o ICT já ensina, pessoal. É só plágio. É só plágio. Somente. Único e exclusivamente plágio do que ele ensina. Pô, mas não foi o ICT que criou o Smart Money. Tudo bem, mas foi ele que trouxe à tona. Foi ele que trouxe à tona. Então eu prefiro ficar sempre ali nos pés do ICT. Sempre ali nos pés do ICT, entendendo, aprimorando, buscando, estudando. Pô, mas eu me interesso por outras teorias. Tudo bem, sem problemas nenhum. Sem problemas nenhum. Se a forma como A, B ou C explica faz sentido para você e você consegue absorver melhor, sem problema nenhum. Tudo bem? É sobre isso. É sobre isso, pessoal. Tá? Então, eu dou por considerado aqui essa questão dessa aula sobre gestão. Eu acho que eu me fiz entender por vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa questão de gestão, pode falar aí que a gente troca uma ideia. Deu para entender, Michael? Não, deu sim. Essa mesa, não sei, eu vou procurar depois, mas se eu já souber já. Essa MFF, ela tem a modalidade do swing trade nela? Não. É diário. Diário também. Ah, entendi. MFF. Entendi. Agora, se você for para um Forex da vida, que é a mesa MyFounded Forex também é muito boa, e você consegue operar NAS também nela. Só que, claro, não é o MNQ. Tá? Não é o MNQ. Mas você consegue operar NAS nela. Você consegue fazer swing trade nele. E você não tem tempo. Você compra uma mesa, é só você fazer a gestão. A MyFounded Forex. As opções de mesas de Forex não limitam o tempo. Então você vai estar conseguindo operar o NAS, o ativo NAS 100, você coloca lá NAS 100 ou o STEC alguma coisa. Você vai estar operando ele também. Então, as mesas que eu recomendo, que eu nunca tive dor de cabeça com elas: MyFounded Forex, MyFounded Futures e FTMO. Ponto. As 3 que nunca me deram uma dor de cabeça. Aprovei, recebi certificado, recebi minha conta, solicitei saque, me pagaram. Ponto. As outras aí eu não falo delas. As 3 que eu falo que, pô, é 100%. FTMO, MyFounded Forex e MyFounded Futures. São essas 3. Tudo bem? Do meu ponto de vista, do meu ponto qualitativo sobre mesa, essas 3 é o que há de melhor no mercado. No quesito tempo, no quesito qualidade e no quesito suporte. Não tem, pra mim, melhor fora dessas 3 mesas, tá, pessoal? Valeu, tamo junto, é só o começo. Aula 100% gravada. E é isso aí, qualquer questão, qualquer situação, pode me procurar no privado, pode mandar mensagem no meu privado, pode mandar mensagem lá no grupo, pode me marcar, que no primeiro instante que eu ver, eu vou lá e vou responder para vocês, vou mandar um áudio, vou mandar uma mensagem, vou chamar vocês lá, vou responder, tá? Mas lembrai-vos do primeiro mandamento do psicólogo do trade. Eu tô achando que eu até vou entrar para esse ramo, psicologia para trade. Eu acho que é um ramo bom para mim. Farás diário. Farás diário. Farás diário. Primeiro mandamento. Farás diário. No decorrer das aulas aí sobre psicologia eu vou mandando outros mandamentos para vocês, mas o primeiro mandamento é esse: farás o bendito diário de trade. Valeu, rapaziada, tamo junto, é só o começo. Forte abraço para vocês
Vou publicar agora as 2 aulas. No decorrer aí, no máximo, até as 7 horas da noite elas vão estar publicadas. E se porventura não chegar a notificação no e-mail de vocês, vocês entram lá no chat do grupo do Masterclass, vão na descrição, tem um link lá, acessem aquele link e pesquisem lá o módulo que vocês querem. Tá? Pesquisem lá o módulo que vocês querem. A carta vai estar lá no último módulo, módulo Guardião. E essa daqui eu vou colocar basicamente no Core Content MEI 5 também, que é o módulo 9, ou é módulo 10 já, que é o Hunter Explorador. Não, Hunter Conquistador já. Tá, vou colocar no Hunter Conquistador lá, junto lá da questão das aulas lá do Core Content que a gente tá tendo. Beleza? Tamo junto, valeu. Forte abraço para vocês, bom final de semana e bom descanso para todos. Tchau, tchau.